Olá, pessoal. Para poder completar o que eu venho tratando com vocês, né, a respeito dos pronomes, eu vou colocar aqui tanto algumas questões, alguns exercícios, né, aspectos para a gente poder pensar. Quando vocês estiverem assistindo, pausem, né, tentem pensar antes de ouvir a explicação, resolver a atividade proposta e depois continua assistindo o vídeo. Eu vou tentar ser concisa, né? Mas ao mesmo tempo abordar os aspectos que eu preciso abordar, tá bom? Acredito que isso vai ajudá-los também a fazer o questionário no AVA. Os pronomes pessoais são esses que vocês estão vendo aqui, como eu falei para vocês. São os pronomes que fazem, né? Que representam as pessoas do discurso. E esses pronomes são divididos em pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela e os plurais, e em pronomes oblíquos. Esses pronomes oblíquos fazem sempre referência a esses pronomes do caso reto. E a gente pode dividir esses pronomes oblíquos em dois tipos, duas categorias. Pronomes oblíquos tônicos e pronomes oblíquos átonos. Os tônicos sempre vêm precedidos de preposição. Por exemplo, vamos usar o pronome mim. Traga o livro para mim. Para é uma preposição. Então, ela sempre vem antes desse pronome. E os pronomes átonos? Não, os pronomes átonos são pronomes que nós usamos e eles não vêm preposicionados, tá bom? Para ficar mais claro o que isso quer dizer, isso ajuda a pensar algumas questões também, eu vou comentar esses enunciados aqui e queria que vocês prestassem atenção. Eu digo assim, eu escrevo, comprei a bolsa. Vamos fazer uma análise sintática bem brevezinha aqui desse enunciado, né? Ou seja, entender o comportamento de cada uma das categorias morfológicas que a gente tem aqui. Categorias morfológicas são o conjunto de palavras que nós temos na língua portuguesa, nós podemos dividi-las, né? De acordo com as características dela. Então, nós dividimos substantivo, qual a característica? A palavra que dá nome. Entende? Adjetivo, qual a característica? Palavra que acompanha o substantivo e o qualifica e por aí vai. Então, nesse enunciado aqui, a gente tem o verbo, logo trata-se de uma oração, né? Tem uma oração aqui. Um sujeito oculto, quer dizer elíptico, ele não está escrito, mas a gente consegue identificar, saber qual é esse sujeito, só pode ser eu, porque é a única pessoa do discurso que concorda com esse modo como o verbo está flexionado. Não tem jeito de falar ela comprei, nós comprei, só cabe eu. Então eu já sei que eu é o sujeito, comprar é o verbo. Isso que vem depois do verbo, que no caso aqui é a bolsa, chama-se complemento. Então, um verbo ele pode exigir ou não um complemento. Tem momentos que nós usamos o verbo e ele tem uma informação completa. Quando eu digo meu cachorro morreu, por exemplo. Entende? Tem uma informação completa, mas eu posso ainda acrescentar mais informação. E eu digo, meu cachorro morreu de, não sei, verminose. E aí eu estou falando a causa da morte, entendeu? Simplesmente. Mas há situações em que o verbo exige um complemento para que a informação, né, se amplifique. A gente chama esse complemento do verbo de objeto. Então, para que o verbo se ligue ao seu complemento, isso pode acontecer de duas formas. Ele pode se ligar ao complemento diretamente. Então, ele se liga aqui, ó, ao complemento dele diretamente. O que quer dizer se ligar diretamente? Quer dizer se ligar sem que seja necessário o emprego de uma preposição. Entre o verbo comprar e a bolsa, que é o objeto, não existe nenhuma palavrinha aqui. Então, eu digo que esse objeto é um objeto direto. E o verbo, né, por sua vez, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. O verbo, por sua vez, ele é um verbo, T de transitivo, D de direto. Mas o verbo pode ser transitivo direto e transitivo indireto também. Isso depende do modo como eu construo o meu enunciado.
Entende? Nesse caso aqui, o verbo comprar é transitivo direto, que ele se liga ao objeto sem que seja necessário o uso de uma preposição. Vamos ver nessa frase aqui de baixo agora, ó, que eu acho que fica mais fácil ainda da gente compreender. Comprei uma bolsa para minha mãe. Olha, já acrescentei informação. Então, quem compra, compra alguma coisa. Comprei o quê? Uma bolsa. Uma bolsa, então, aqui, ó. A bolsa é o meu objeto, que no caso aqui, é um objeto direto. Por que que se chama direto? Porque o verbo se liga a esse complemento sem precisar de nenhuma preposição. Agora aqui, quem compra, compra algo para alguém. Olha, comprei para minha mãe. Nessa realidade aqui, é um outro caso, porque eu tenho a presença aqui dessa palavrinha. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei a bolsa. Se é para alguém, olha só, aí eu já preciso da preposição. Quer dizer que o verbo, nesse caso, para se ligar ao seu complemento, ele precisa da preposição. A preposição vai mediar. Nesse caso aqui, então, não é uma transitividade direta, ela é uma transitividade indireta. Então, eu digo que aqui, minha mãe é um objeto indireto. E o verbo aqui comprar, neste caso, ele é transitivo direto e indireto. Então, vamos colocar aqui. Só um minuto. Ele é transitivo direto e indireto, neste caso. Entendem? Por isso que a gente avalia a situação. Entreguei a carta ao professor. A mesma coisa, olha, quem entrega, entrega alguma coisa. A carta não tem nenhuma preposição ligando o verbo a esse objeto, porque esse a aqui, ó, não é uma preposição, esse a é artigo. Como que eu tenho certeza que esse a é artigo e não é uma preposição? O artigo acompanha o substantivo. Consequentemente, se o substantivo vai para o plural, o artigo também vai para o plural. Se o substantivo vai para o masculino, o artigo também vai para o masculino. Então, imagine, vamos substituir carta por uma outra coisa, documento. Entreguei o documento. Tá vendo como muda? Quer dizer que essa palavrinha, que esse a... Vamos colocar carta no plural. Ficaria entreguei as cartas. Se essa palavrinha se flexiona junto com o substantivo, ela é artigo, não tem como ser preposição. Porque preposição é uma palavra que não varia. Não existe plural de diz, paras, né? Coisas desse tipo, tudo bem? E quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, peraí que isso aqui ficou muito ruim, né? Essa linha aqui. Aí. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho a preposição a, ó. Tanto é que se eu colocar no plural, se for professores, e esse o aqui, por outro lado, não. Esse o é o artigo. Aqui é a junção da preposição mais o artigo. Se a gente colocar no plural, fica assim: entreguei a carta aos professores. O a continua sendo preposição e os, esse plural aí, aparece em função do artigo. Então, carta é o meu objeto direto, porque o verbo se liga, né, a ele sem precisar de preposição. E por outro lado, professor aqui, ó, é o meu objeto indireto. E esse verbo, então, entregar é transitivo direto e indireto aqui, nessa circunstância. Transitivo direto e indireto. Tudo bem? Admirei Maria desde o início. Quem admira, admira alguém. Não existe preposição aqui. Então, se eu fosse classificar Maria, Maria seria objeto direto aqui. E o verbo admirar, transitivo direto. Desde o início é um advérbio, né? Obedeceu a sua mãe. Quem obedece, obedece a alguém. Então, aqui a gente tem uma preposição também. Significa que aqui eu tenho um objeto indireto. Olha só. E a mesma coisa acontece com obedeceu à lei.
tanto existe a preposição que o a está craseado. A crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a, que acompanha, no caso, a palavra feminina lei. Então, eu coloquei isso aqui porque existem questões que quando vão explorar quando exploram os pronomes, alguns abordam esses aspectos sintáticos, né? Então, eu acho importante esclarecer com vocês um pouco a respeito disso. Muito bem, vou colocar aqui agora esses exemplos que eu trabalhei com vocês lá atrás. Vamos tirar um pouco esses destaques aqui para não ficar, então, mais tão poluído, né? E vamos fazer o seguinte, imagine, então, que eu queira substituir o termo bolsa por um pronome, né? Que a função do pronome é essa. Eu comprei a bolsa. Então, como ficaria? Eu comprei ela? Não pode ficar eu comprei ela. Por quê? Eu aqui é o sujeito. Esse ela que aparece aqui, ele via de regra, é um pronome que a gente chama do caso reto. Pronome do caso reto tem a função, esses aqui, ó, os pronomes do caso reto, eles têm a função, na análise sintática, né, eles desempenham a função de sujeito. E os pronomes oblíquos, que são esses aqui, desempenham a função de complemento. Esses pronomes ele e ela, eles podem aparecer, né, em alguma posição que não é de sujeito, mas apenas quando eles estão funcionando como pronome oblíquo tônico, ou seja, quando eles estão preposicionados. Se eles não estiverem preposicionados, muito provavelmente eles estão numa posição inadequada. Então, ó, eu é o sujeito, comprei, no caso, a gente teria de substituir pelo pronome oblíquo correto. Comprei-a. Aí fica certo. Tudo bem? Então, por que vem esse a? Porque ele é um pronome, esse pronome aqui, ó, está substituindo o termo bolsa. Se bolsa aqui, nessa análise que a gente fez aqui em cima, é objeto direto, pergunto para vocês, qual que é a função, então, desse azinho aqui embaixo, desse pronome? A mesma coisa, esse pronome também é objeto direto aqui. Ele tem a mesma função do termo que ele substitui. Tudo bem? Comprei uma bolsa para minha mãe. Quero substituir também aqui agora o termo destacado. Só que agora eu vou substituir um objeto indireto, porque olha aqui a preposição aparecendo. Estão vendo? Para substituir um objeto indireto, eu só posso usar o pronome lhe, conforme conversamos na aula tivemos, né, gente? Temos que participar das aulas. Então, fica assim, ó. Comprei-lhe uma bolsa. Se o lhe aqui substitui minha mãe, que é um objeto direto, significa que aqui também esse lhe, se estivéssemos fazendo uma análise sintática, seria classificado também como objeto indireto. Entreguei a carta ao professor. Se eu quero substituir apenas o termo carta, ficaria assim, ó. Entreguei-a ao professor. E esse a aqui, então, é o pronome que está substituindo o termo nominal, porque pronome retoma, sempre vai fazer referência a um nome, carta. Se eu quero substituir professor, ficaria assim. Entreguei-lhe a carta. E o lhe aqui, então, ó, vou destacar, né? Substitui o termo professor. Como aqui ele está preposicionado, e se ele é preposicionado, ele é objeto indireto, o lhe aqui também tem a mesma função, objeto indireto. Se aqui esse pronome substitui carta é objeto direto, se carta é objeto direto, o pronome também é.
Admirei Maria desde o início. Quem admira, admira alguém. Alguém, não existe preposição. Então, se eu quiser substituir, não vai ser admirei ela desde o início. Não pode ser essa forma, não de acordo com o uso da chamada norma padrão. Claro, gente, que há muito que se falar a respeito disso. Eu estou aqui me fixando, né, bem no aspecto prescritivo da norma culta, pensando na apropriação que vocês podem fazer disso para a produção de texto de vocês, principalmente quando for exigido esse uso. Mas o entendimento do pronome é muito mais amplo do que isso, tá bom? Então, aqui, para ficar adequado, ficaria admirei-a, né? Desde o início. Obedeceu a sua mãe, esse a é preposição, né? Então, sua mãe aqui é objeto indireto, obedeceu-lhe. E esse lhe, obviamente, também tem a mesma função de mãe, que é objeto indireto. Aqui, obedeceu à lei. Olha só, a crase está aí para indicar a presença da preposição e do artigo. Será que nesse caso vai ficar também obedeceu-lhe, né? Já que é o mesmo caso de cima, quem obedece, obedece a alguém. Tem a preposição, se tem a preposição, significa que isso aqui é um objeto, né? Não é isso? Objeto indireto, né? Significa que esse verbo é transitivo indireto. Nesse caso, também não, X, né? Não pode, isso não vai acontecer. Por que não, professora? Por que está errado? Porque nós usamos o pronome lhe para substituir termos nominais, mas quando faz referência à pessoa mesmo. Quando isso não fizer referência à pessoa, nós vamos usar ele e ela, já que quando é preposicionado, ele e ela pode aparecer. Então, ó, obedeceu a ela. Beleza? Quando for preposicionado, ele e ela está na posição correta. Porque neste caso, ele está na posição de pronome oblíquo tônico. Tudo bem? Vou colocar um outro exemplo parecido com isso para vocês aqui. Imaginem, deixa eu subir isso aqui, né? Eu sei que fica um pouco bagunçado, vamos aqui, ó. Imagine que eu estou... Não quero que isso desça. Aí. Imagine que a gente falou de um filme, ó. Quem assiste a alguma coisa. Então, assistir a novela, pode ser assistir ao filme. Então, percebam que esse verbo exige a preposição para se ligar ao termo que o complementa, que é o objeto. A mesma coisa, olha a preposição aqui, ó. Se ele exige a preposição, significa o quê? Que novela é objeto indireto e filme também é objeto indireto. Nós precisamos substituir isso por um pronome. O pronome o e a e os seus plurais só podem substituir objeto direto, quer dizer, não preposicionado. Quando não aparece a preposição, é objeto direto. Então, nós usamos o o e o a. E o lhe, ele vai aparecer para substituir objeto indireto. Então, termos preposicionados. Aqui existe uma preposição, mas eu não poderia falar assistir-lhe. Assistir-lhe. Tudo errado. Aí. Eu não posso falar, neste caso, dessa forma. Entende? Eu preciso falar assistir a ela, se for a novela. Assistir a ele, se eu estiver me referindo ao filme. Porque neste caso aqui, ó, é preposicionado, então ele e ela aqui está na posição correta. Então, ele e ela só podem ocupar uma posição que não seja a de sujeito em termos pronominais quando estiver preposicionado, porque quando preposicionado, eles estão funcionando como pronome oblíquo, conforme aparece aqui pra gente, ó, onde eu estou apontando a setinha. Tá joia? Então, vamos refletir aqui, né, como que a gente vai
usar isso no nosso dia a dia. Eu vi ela na praça. Ó, o probleminha que a gente tá falando. Eu é o sujeito perfeito, tá aqui. Apareceu um ela aqui e esse ela não tem preposição nenhuma. Logo já posso desconfiar que está errado. Por quê? Porque eu é o sujeito. E esse ela aqui não está, né? Não é o sujeito desse enunciado. E também não está preposicionado para que possa funcionar, né, como pronome oblíquo. Para ficar correto, nós teríamos de dizer eu via, pode ser isso, né? Mas eu prefiro eu a vi na praça. Prefiro colocar o pronome nessa posição antes do verbo por uma questão de adequação de sonoridade, né? Fica melhor. Ana cozinhou ele com feijão. Quem cozinha, cozinha alguma coisa. Temos o ele aqui também não preposicionado. O sujeito é Ana. Então, tá errado também. Ana, imagina que ela tá falando com pronunciar um tocinho, né? Cozinhou com o feijão. Tá? Bacon, não sei, pode ser qualquer coisa. Então, nós substituímos aqui, ó, pelo pronome oblíquo. Entende? Que não é preposicionado, quer dizer átono, o e a. Bibi vai visitar ele pela manhã. Bibi é o sujeito e ele tá aqui também sem ser preposicionado. Tá errado. A gente tem que relativizar bem esse tá errado, tá? Depois eu vou trabalhar isso aqui, depois converso mais com vocês. Bibi vai visitá-lo pela manhã. Então, ó, esse lo aqui nada mais é do que o próprio pronomezinho o mesmo. A questão, como eu falei com vocês, é que quando os verbos terminam em R, S ou Z, essas palavrinhas, né? Esse finalzinho, essas consoantes caem e aí assume a forma lo e lá por uma questão de adequação de sonoridade mesmo. Dora falou com ele sobre o problema. Temos aqui um ele também no meio, numa posição que não é de sujeito, mas dessa vez ele está preposicionado, então não tem problema nenhum, tá adequado. Dora é o sujeito e ele aqui é um pronome oblíquo tônico. Tranquilo? Então nada de errado com isso aqui, está certinho. Beleza? Vamos lá. Substitua os termos destacados pelo pronome adequado. Vou dizer a papai o que penso sobre o assunto. Quero substituir a papai. Vocês estão percebendo que a preposição está logo aqui na nossa cara? Quem diz alguma coisa a alguém. Se é preposicionado, só posso substituir por lhe, né? Vou dizer-lhe o que penso sobre o assunto. Vamos pro próximo. Dei ao menino um bonito presente. Dei-lhe um bonito presente. E usamos aqui, então, o pronome. Ah, de onde veio o pronome lhe? Como eu soube que era o lhe? Porque ele vai substituir esses termos que são preposicionados, desde que se refira à pessoa, né? Levei a carta para mamãe. Olha aqui a presença, ó. Preposição aqui, né? Ah, vamos pôr preposição de vermelhinha, né? Cadê? Tá. Então, vai ficar levei-lhe a carta. Arruma isso aqui, Manuela. Aí. E o pronome, então, substituindo aqui o termo mamãe. Já escrevi a papai pedindo-lhe dinheiro. Já escrevi-lhe. Olha só, porque existe aqui uma preposição antes do termo que eu estou substituindo, tá joia? Então, usamos o pronome lhe para substituir termos que são preposicionados. Isso significa dizer objeto indireto. E, claro, quando se referem a pessoa, porque quando não se trata de pessoa é aquele caso lá que a gente já falou no momento anterior.
Vamos resolver este aqui também. Pessoal, vamos ter paciência, né? Todos precisamos. Das alternativas abaixo, assinale a que preenche a lacuna. Quando saíres, avisa-nos que iremos. Gente, vendo essa questão aqui, lembrei de uma coisa que passou, inclusive, despercebido no vídeo anterior explicativo, que faltou um paralelismo, que é quando a gente usar o pronome adequado à pessoa do discurso, né? Então, aqui, ó, quando a gente olha para o verbo, a gente está vendo que ele se refere à segunda pessoa. Então, é preciso que o restante também se refira. Logo, aqui, só pode ser contigo, né? Porque eu estou tratando na segunda pessoa. Meu pai deu um livro para eu ler. Olha só. Meu pai deu o livro. Pai, né? É que deu o livro. Pai é o sujeito desse verbo aqui. Agora, o sujeito desse verbo aqui, que é ler, é eu. E eu é o único pronome, né? É o pronome do caso reto que ocupa a função de sujeito. Por isso fica dessa forma, não tem nada a ver com falar como índio, né? Que se a gente fala mim, está falando como índio, não tem fundamento nenhum. Então, traga o livro para eu ler. Não se ponha entre mim e ela. Não pode ser entre eu e ela. Entre é uma preposição. Se é uma preposição, o que significa? Significa que isso aqui que vem em seguida não pode ser sujeito, porque não existe sujeito preposicionado. Só pode ser um complemento. E o pronome correto que funciona aqui como complemento e que é preposicionado, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Tônico, que é preposicionado, só pode ser o mim. Então, voltando, mandou um recado para você e para mim. Pode ser o mim perfeitamente. Olha aqui a preposição, novamente, ó. Marcando, vamos colocar de vermelhinho, hora eu uso vermelho, hora eu destaco, né? Não tem muita organização. Aí. E o pronome, nosso pronome tá aí. Mim, olha só. E aí vocês vejam aí qual que é a alternativa para assinalar. Por favor, passe. A gente tem que identificar aqui um dos pronomes demonstrativos, né? Aquela caneta, essa caneta, que está aí perto de você. Pessoal, em termos de localização no espaço, esta é quando está perto da pessoa que fala. Então, estou eu conversando com alguém e aí eu estou com uma camiseta da Mini. Então, eu vou dizer, esta camiseta é a que está comigo, a que eu estou vestindo. Se eu quero falar da camiseta da outra pessoa, eu vou dizer, essa camiseta, a sua, né, que está com você, ou perto de você, é mais bonita. Então, se está perto da outra pessoa, só pode ser essa. Vamos colocar aqui, de você. Esta aqui, então, é essa que está perto de mim, né? Esta aqui não serve para eu desenhar. Mais uma vez, ó, o verbo está aqui no infinitivo. O verbo está aqui no infinitivo. Eu quero sublinhar, gente, não quero destacar. O verbo está aqui no... Peraí, ou eu falo aí. Tá no infinitivo e o nosso pronome está aqui funcionando como sujeito, porque ele é sujeito desse verbo. E aí vocês achem aqui qual que é a alternativa correta, tá? Para identificar. Só uma informação para a gente poder relembrar. Então, os pronomes o e a, quando acompanham verbos terminados em R, S ou Z, essas consoantes caem, nós usamos lo ou lá. Quando os verbos terminam com som nasal, quer dizer, quando parte do ar sai pelo nariz, quando a gente pronuncia, né, terminados em M, ão, NH, coisas desse tipo. Examinaram, tá vendo? Quando termina em M, né, a gente tem esse som. Ele vai assumir as formas no e na. Então, se eu for substituir o termo gatinho, ficaria assim, ó, examinaram no. Dão por encerrada a sessão. Dão na por encerrada. Ponha a bolsa aqui. Ponha na aqui. Tá joia? Então,
No caso aqui, não, se é põe, tem que ser põe-na. Aí. Então, olha só, quando acontece o som nasal, a gente vai ter essa forma aqui, também por uma questão de adequação, de sonoridade mesmo, né? Ó, tá destacado aí, gastar muito tempo tentando destacar. Continuando, então, nesse caso aqui, nós vamos substituir esses termos que estão entre aspas pelo pronome correto. Vou dar a elas a necessária atenção. Se esse termo está preposicionado, vou dar-lhes a necessária atenção. Estas rosas são belas. Vou colher elas. Não existe preposição nenhuma. Significa que é objeto direto. Vou colher-las. Mandei a você este recado. Termo preposicionado. Mandei-lhe. Vou levar para ela estes doces. Também está preposicionado. Vou levar-lhe estes doces. Vou dizer a vocês o que pretendo, né? Opa. Vai ficar. Vou dizer-lhes. E por aí vai. Tá jóia? Então é só pra gente dar uma treinadinha rapidinho. Ah, esse aqui chama a nossa atenção. A professora fez ela devolver o livro. Olha só, verbo terminado em Z. Vai ficar dessa forma. A professora fê-la devolver o livro. Este livro foi muito elogiado. Comprei ele. Comprei-o. Olha só, objeto direto, porque não existe preposição aqui. Tudo bem? Uma questão da FUVEST que eu achei interessante colocar para vocês perceberem como que são explorados outros aspectos muito mais amplos do que simplesmente essa questão que a gente fala de norma. Os pronomes podem assim, assumir outros sentidos também. Nessa questão, por exemplo, vai pedir para que vocês identifiquem um enunciado na qual o pronome lhe, olha aqui, ó, pisou-lhe o pé. O pronome lhe assume, olha que interessante, valor possessivo. Não é? Então, é um pronome pessoal, mas aqui está explorando uma outra possibilidade de sentido. Então, a gente tem que analisar em qual desses enunciados o pronome lhe se comporta semelhante a este caso aqui. Pensem aí direitinho e eu já vou falar para vocês que a resposta correta é a letra E. Né? Então, quando eu digo falei-lhe do marido, falei para ele, né? Falei com ele ou com ela, tanto faz, né? Mas, enfim, contei-lhe o motivo, contei para ele, contei para ela. Se o relógio parava, eu dava-lhe corda, dava corda nele, no relógio. No caso aqui, envolvida numa espécie de mantel que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Disfarçava, né, as ondulações, acho que o talhe é uma parte do corpo dela. Então, o lhe aqui tem esse sentido de posse, letra E. E aqui, enfim, para a gente poder terminar, só mais uma observaçãozinha, a gente usar o pronome adequado nestes casos, né? Olha só, eu quero substituir esse termo aqui, que inclusive é pronominal, né? Pôs-se diante dele. Percebam, quando eu falo dele e dela, existe uma preposição aqui, gente. Então, a preposição, ela pode aparecer, por vezes, aglutinadinha, né? A palavra. Não é como assim, professora? Comigo, né? Tem a preposição com, juntadinha aí. Contigo, a mesma coisa. Naquele, né? A preposição, né? Em, mais aquele, naquele, por aí vai. Então, se esse termo que eu estou substituindo é preposicionado, só tem um pronome que vai poder acompanhá-lo aqui nesse caso. Que vai ser o pronome lhe. Ficava detrás dele. Ficava ali de trás. Deu um abraço, olha a preposição no pai. Deu-lhe
um abraço. Bateu nele. Olha aqui a preposição aglutinadinha, né? Desse nele. Bateu-lhe. Tudo girou em volta dele. Tudo girou-lhe em volta. Beleza? Pessoal, então para não ficar tão longo, tomara que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer bastante coisa. Eu vou tentando explorar outros aspectos depois, à medida que eu apresentar outras atividades e outras questões para a gente pensar. Mas, por favor, tentem acompanhar esses vídeos, né? Tentem aproveitar o tempo de vocês na medida do possível, tá bom? Um abraço e até mais!